Boa tarde, graça e paz. Eu faço parte do Ministério de Jovens, a geração que faz a diferença da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Campos Elíseos, em Betim. Hoje eu estava ali meditando na palavra e encontrei este versículo que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Está lá em Atos, capítulo 16, no versículo 31. Essa passagem me fez refletir a respeito de algo que é o seguinte. Essa palavra foi pregada a um homem que estava prestes a cometer um suicídio. Voltando na história. Paulo e Silas estavam numa cidade... estavam passando por uma cidade. Aí uma moça começou a persegui-los. Essa moça ela possuía nela o espírito de adivinhação. Aí, seguindo Paulo e Silas ali pela cidade, ela ficava gritando: esses homens são servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Só como na época isso não podia ser, gritado assim, igual hoje, graças a Deus nós temos essa liberdade. O que acontece? Paulo vira para esta mulher e fala e repreende o espírito que estava sobre a vida dela, que estava dominando ela. E no nome de Jesus ele expulsa aquele espírito. Só que aconteceu que havia pessoas que esse espírito de adivinhação, a mulher ela ganhava dinheiro com isso. Ela ganhava vida com isso. E outras pessoas dependiam dela por causa deste espírito que estava ali sobre a vida dela. De forma que eles começaram a perseguir Paulo e Silas pela cidade, de forma que eles chegaram ao ponto de serem presos. Foram açoitados e presos. De forma que, na prisão, enquanto isso na prisão, Paulo e Silas eles começam a louvar a Deus. No cárcere, na prisão, no lugar de desonra, eles estavam glorificando a Deus. E aí aconteceu que a prisão, houve ali um terremoto naquela prisão. Esse terremoto abriu as cadeias, rompeu as correntes, de forma que eles ficaram livres. Só que eles decidiram ficar quietos. O soldado que estava ali encarregado de vigiá-los, o que aconteceu? O soldado ele estava num cochilo, ele tendo acordado do seu sono, ele viu que a cadeia estava toda aberta. E aí, na hora ele pensou: eu vou morrer. O meu senhor vai me matar. O meu chefe vai me matar porque os presos foram embora. E na hora ele pega a espada e ele lá ia cometer, a Bíblia é bem clara, ele ia cometer um suicídio ali. Ele ia tirar a própria vida, temendo o que estava por vir. Naquele momento, Paulo e Silas, lá de dentro, lá do fundo da prisão, gritam: não faça isso, porque ainda estamos aqui. Aquele homem, sem entender, ele estava guardando, ele estava vigiando-os para serem julgados, para serem mais ainda açoitados, para eles apanhar. Provavelmente eles iriam apanhar mais ainda. E eles decidiram não fugir daquela prisão. Com isso, aquele homem que era o perseguidor, aquele homem que era o vigia da prisão deles, aquele homem percebeu que verdadeiramente aqueles homens serviam a Deus. O centurião percebeu que verdadeiramente Paulo e Silas eram, sim, servos do Deus Altíssimo. Às vezes, a gente sofre a perseguição, a gente sofre dentro de casa, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é o filho, às vezes é um parente, às vezes é um vizinho, às vezes é alguém dentro da sua empresa que está te perseguindo. Mas é porque tem algo em você. É porque verdadeiramente existe a essência do Deus Altíssimo em você. Porque do contrário ele não iria te perseguir. Do contrário, ele não teria motivos para poder guardar, ser um vigia da sua prisão. Só que, ao invés de fugir
daquela prisão, Paulo e Silas decidiram ficar, permanecer. E quando eles fizeram isso, aquele soldado, ele percebeu que verdadeiramente eles eram servos do Deus Altíssimo. Talvez não é a hora de fugir. A prisão abriu, as correntes se desataram, os nós se desataram, as correntes se romperam, mas ainda não é a hora de fugir. Ainda não é a hora de fugir. Porque você tem um testemunho para contar, você tem uma vida ainda para salvar. Pode ser o seu parente, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser o seu filho. Você ainda tem uma alma para salvar. Deus vai te usar para salvar ainda mais uma alma. De forma que eles não fugiram dessa prisão. O que aconteceu? O soldado viu. Vendo isso, o soldado se prostrou diante deles. Assim, o que eu faço para ser salvo? Daí veio este versículo. Crês no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crês no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Naquele momento, o soldado reuniu, foi toda a sua família. E a Bíblia ensina ali que eles aceitaram a Jesus, que eles foram batizados. E que no dia seguinte, veio ordem dos superiores daquele mesmo soldado que estava a ponto de tirar sua própria vida. Os superiores deles vieram no dia seguinte já para libertar Paulo e Silas. Mas se eles tivessem fugido, naquela oportunidade que criou naquele momento, aquele soldado teria se perdido. Aquele homem que era o perseguidor, que era o carcereiro deles, estaria morto, estaria condenado para sempre. Talvez não é a hora de você fugir da sua luta. Talvez não seja a hora de você fugir da sua batalha. É apenas para você louvar a Deus e glorificar o nome dele no seu cárcere, na sua prisão, na sua perseguição, que os seus perseguidores verão quem é que você serve. Os seus perseguidores vão perceber que você verdadeiramente serve ao Deus Altíssimo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com graça, que Deus te ilumine com paz. Em nome de Jesus. Amém?